Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Grêmio? Nesse vídeo aqui te contar que Renato Portaluppi deu uma importante entrevista coletiva depois da goleada contra o Santa Cruz. Eu, como sempre, ouvi atentamente o que Renato disse, filtrei o de mais importante e quero aqui te deixar bem informado sobre o assunto. Antes, preciso te dizer que esse vídeo é em parceria com a KTO. KTO.com, a nossa casa parceira do canal JB. Vai agora em KTO, te registra, é bem simples, fácil, prático. Vai lá, coloca os teus dados, é seguro, pode confiar. E quando te pedir um código, tu vai dizer, tem um código, JB Filho é esse código. Tem Grenal no próximo final de semana, o Grêmio descobriu o Pavon, tem o Gustavo Nunes, tem um time que tá querendo dar mostras de que vai chegar melhor. Se tu tá otimista, vai agora, KTO.com, não tem aplicativo, é site. Te cadastra com o código JBFilho que vai tirar um bônus, um presentinho que a gente conseguiu com a galera da KTO para tu começar a brincadeira por lá, beleza? Gente, olha só, Renato foi questionado sobre Cristaldo. E eu acho que essa é uma pergunta que muita gente quer saber, o que é que acontece com o Cristaldo, é o quarto jogo consecutivo que ele sai no intervalo, terceiro ou quarto, algo desse tipo. E o Renato justificou que precisava tirar alguém, que ele não podia deixar o time como estava, né? Eles foram empatando contra o Santa Cruz, tinha que fazer alguma coisa, não dá para voltar com a mesma equipe. Só que aí, embora ele diga, eu tenho que tirar alguém, e aí era o Cristaldo, o Renato coloca características do time que ele precisava que é importante colocar. Ele disse assim, eu precisava de agilidade, posse de bola, entrega, marcação e chegada. 5, na verdade. Agilidade, posse de bola, entrega, marcação e chegada. Ele falou, é que eu precisava mudar o time, eu precisava dessas características, dessas virtudes. E aí optou por ficar com 2 volantes, sendo o Pepe e o Duqueiroz, baixando o Vidiaçante para ter uma qualidade de saída de jogo, e 2 atacantes, porque ele falou, não adianta ir lá e trocar um atacante por outro, não ia adiantar nada. Então, automaticamente, o Renato justifica sim a situação do Cristaldo. Mas presta atenção, não sou eu, tá? É o Renato que mais uma vez tá ali tirando o Cristaldo e tudo mais. Ele ainda não sabe se o Duqueiroz e o Pavon vão ser titulares no Clássico Grenal. Reforçou apenas que a chegada desses 2 jogadores dá qualidade ao elenco. Ele disse, olha, melhorou o time por conta deles? Porque esse cara tem qualidade, eu precisava de qualidade. O Renato dá claros recados internos pro Grêmio, como que diz assim, eu precisava de... Isso daí não é pro Brum, tá? É pra quem cuida do financeiro, porque ele a todo momento tá dizendo, olha gente, com o que tem não dá pra achar que nós vamos economizar e tal. É pro financeiro que o Renato disse, porque ele queria trazer essa qualidade. Gustavo Nunes, muito elogiado, nem preciso te dizer o porquê, né? Mas o Renato lembrou o seguinte, olha, o Gustavo Nunes tem 18 anos, mas já tá jogando como adulto, em termos de gols, de jogadas e de preocupação para adversários. O Renato adora isso. Em vários momentos ele justifica até o JP dizendo, não, mas ele preocupa o adversário, ele incomoda, ele tal e tal. Ele diz assim, esse cara é um cara que não é surpreendendo, mas ele disse, olha, ele teve a sua estreia apressada, porque o Soteldo lesionou, o Nathan Fernandes lesionou e ele estava aproveitando a oportunidade. É justamente isso que ele sempre fala para os caras. Olha, uma hora a oportunidade vai passar e vocês aproveitam. Lembrou o seguinte, olha, ele tem alguns defeitos, mas que jogador bom, é mais fácil tirar defeito, de lapidar esse cara. Então o Renato disse, ó, ele tem qualidade. E qualidade, isso o Renato respeitou bastante essa questão. Sobre o pedido do Diego Costa, uma galera querendo saber, o Diego Costa viu o jogo lá da tribuna e tudo mais, e o Renato disse, olha, quando eu falei com ele, ele demonstrou muita vontade de vir pra cá e tal, o único pedido que o jogador me fez foi, ele precisa de uma mini pré-temporada, ele precisa de 15 dias de uma mini pré-temporada, e o Renato vai respeitar isso. Só que esses 15 dias vão dar mais ou menos ali no final de semana do Grenal. Então, segundo o próprio técnico Renato Portaluppi, ele vai aguardar, ele vai esperar o próprio jogador dizer se ele estará em condições no final desta próxima semana de jogar ou não o Clássico Grenal do domingo do Estádio Beira-Rio. Então, é um pedido do jogador ter uma pré-temporada. Ele agora, terça-feira, chegou na segunda, né? Começou a trabalhar na terça. Terça-feira completa uma semana de trabalhos, né? Nessa segunda para terça, na verdade. E aí, tem mais uma semana ainda. Vai dar ali no limite os 15 dias, se não 15 dias perto disso, né? Então o Renato disse, olha, é ele que vai dizer. É o jogador, o Grêmio vai sentindo do jogador qual é a dele, qual é a real e tal. E ele que vai dizer se ele vai estar condicionado para o Clássico Grenal. Tem uma questão importante que uma galera a todo momento pergunta, e eu acho justo colocar aqui, o Renato também teve a oportunidade de se defender, que é sobre levar gols. Ele disse, olha, levaram gols nesse caso, nesse jogo, porque o time achou que o jogo já estava ganho, os caras pararam de correr, e quem para de correr, para de se ajudar e tudo mais. Quando os jogadores no segundo tempo se juntaram, estavam mais próximos um dos outros, automaticamente se tu defende próximo, tu não toma gol, se tu ataca próximo, tu tem mais chance de fazer gol. Essa é a justificativa geral, mas ele disse assim, essa é, aliás, pontual. Mas, no geral, ele falou o seguinte, olha,
O Grêmio é exatamente isso. Ele, Renato, acha que o Grêmio é um time que toma muito gol porque faz muito gol. Que pra ele, Renato, se o Grêmio fizer 4 e levar 3, tá bom. Se fizer 2 e levar só 1, não tem problema. O negócio é vencer. Que essa é a característica dele. Dizendo o seguinte, inclusive, olha, nós tomamos muito gol porque nós fizemos muito gols. Nós fomos o melhor ataque do Campeonato Brasileiro ano passado. Relembrou mais uma vez aquela história, dizendo, olha, eu não vou tirar um atacante para defender, eu não vou jogar por uma bola, a grandeza do Grêmio não permite isso. Então, é quase como que diz assim, gente, aceitem que dói menos. O Grêmio vai ser um time que vai tomar muito gol pela forma de jogar, segundo o próprio técnico Renato Portaluppi. Bom, mas ele falou aí, né, que o Grêmio no primeiro tempo achou que já estava decidido, que foi 2-0. E ele brincou, eu confesso que eu não sei se ele tem esse tal sino, mas ele disse, eu tenho um sininho lá no vestiário que de vez em quando eu passo tocando, quando dá esses BOs, esses problemas, ele não usou a palavra BO, né, mas quando dá esses problemas todos, eu pego aí e toco o sininho. Não sei se é um sino de verdade, eu até ia perguntar, acabei esquecendo, se é um sino de verdade que ele tem para falar ou se é figurado porque ele chega junto dos caras. Mas é fato que ele disse, olha, nós... dormimos no primeiro tempo, achamos que estava decidido, paramos de correr, aí no segundo tempo os caras acordaram e automaticamente massacraram. Foi esse o termo também, tá? Que ele usou para falar sobre os jogadores. O Renato aproveitou as muitas perguntas sobre o Gustavo Nunes, que obviamente está todo mundo falando e tal, para mandar um recado para os empresários. E ele disse assim, ó, hoje em dia o jogador da base tem que mostrar. Ele até disse, o jogador renova o seu contrato a partir de agora com gatilhos. Primeiro, ele vai jogar e depois ter aumento. Porque, segundo o Renato, antes o que está acontecendo? Os jogadores começavam para chegar no principal, o cara já era badalado, ganhava um salário nas alturas e aí parava de jogar. Agora não. Ele disse assim, ó, é um recado para os empresários. O empresário do Gustavinho demorou um pouquinho, mas ele entendeu a proposta gremista. E aí ele entendeu o seguinte, não, peraí, o Gustavinho, segundo o próprio Renato, já está por acionar uma cláusula que vai aumentar o seu salário. São cláusulas por minutos jogados, por jogos, partidas ao todo jogadas e também por gols, por desempenho. Então assim, o Renato foi categórico, dizendo, olha, o Gustavinho vai ter aumento. Por quê? Porque ele já está performando, ele está batendo os gatilhos merecidamente. E é isso que ele quer dizer para outros empresários, porque segundo ele, tem jogadores da base, eu até estou para descobrir isso, tá? Mas um deles eu sei que é o Jardiel, centroavante que foi super bem na copinha. Tem jogadores na base que o Renato tá dizendo, olha, esses caras, eles não estão renovando porque estão pedindo muito alto. Eu já queria ter esses guris aqui no time principal e eles não estão no time principal por conta dos empresários que estão pedindo muito altos. E a partir de então, ele tá usando o Gustavinho como exemplo de um cara que entendeu a proposta, renovou e agora tá aí, ó, tá ganhando chance e já tá aumentando, porque não é nenhum absurdo aumentar o salário, é só jogar, é só performar. Esse é o caminho certo a seguir, segundo ele, porque senão daqui a pouco a folha vai estar em 30 milhões de reais e nenhum jogador vai estar performando, porque o cara nem jogou, nem entrou em campo, só pela promessa, pela expectativa. O clube vai lá e bota um salário altíssimo e não é o caso. Lembrando, a direção deixou muito claro, o Gustavinho tem um contrato que é menor, normalmente quando sobe da base é 20, 30 mil, mas pode chegar a 100 mil até o final do ano se ele jogar. E ele disse, pô, aí é um bom salário, porque também não dá pra botar um salário de 500 mil pro cara, porque daí, né, perde o sentido. Se ele arrebentar, ele vai pedir 1 milhão. Então assim, o Grêmio tem que ir controlando essa situação. O Renato mandou um recado pros empresários que, segundo ele, estão, vamos dizer assim, achando, estão prejudicando o trabalho dos seus, o futuro crescimento dos jogadores. Renato não disse quem, mas eu sei que o Jardiel hoje passa pela mesma situação do Gustavinho e o recado, imagino, é uma projeção minha, admito, seja para ele, beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa o teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.